Bem-vindos a mais um capítulo da série Princípio de Fé, o sábado. Nossa mensagem mais recente tratou da lei de Deus resumida em 10 mandamentos. Hoje apresentaremos o quarto daquela lei, o sábado do sétimo dia. Ao contrário do que muitos imaginam, o sábado do sétimo dia não foi instituído por ocasião da apresentação da lei de Deus no Monte Sinai. Sua origem remonta à criação do ser humano. Depois de sua majestosa obra criadora, durante os primeiros 6 dias da semana, Deus criou o sábado. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Gênesis 2, 1-3. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Nessa ocasião, Deus abençoou e santificou o sábado, isto é, separou esse dia para um santo propósito e colocou a sua bênção especial sobre o dia que daí em diante comemoraria a obra criadora realizada nos 6 dias da semana que o antecederam. No Éden, Deus estabeleceu o memorial de sua obra da criação, depondo a sua bênção sobre o sétimo dia. O sábado foi confiado a Adão, pai e representante de toda a família humana. Sua observância deveria ser um ato de grato reconhecimento por parte de todos os que morassem sobre a terra de que Deus era seu Criador e legítimo soberano, de que eles eram a obra de suas mãos e súditos de sua autoridade. Assim, a instituição era inteiramente comemorativa e foi dada a toda a humanidade. Nada havia nela prefigurativo ou de aplicação restrita a qualquer povo. Deus viu que um repouso era essencial para o homem, mesmo no paraíso. Ele necessitava pôr de lado seus próprios interesses e ocupações durante um dia dos 7, para que pudesse, de maneira mais ampla, contemplar as obras de Deus e meditar em seu poder e bondade. Necessitava de um sábado para, de maneira mais vívida, o fazer lembrar de Deus e para despertar-lhe gratidão, visto que tudo quanto desfrutava e possuía viera das benignas mãos do Criador. Vamos agora considerar o sábado na era patriarcal. Conforme mencionado na mensagem anterior, Deus dirigiu as seguintes palavras de aprovação ao patriarca Abraão. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Gênesis 26, 5. Quando o próprio Deus afirma a respeito de um de seus filhos que me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, minhas leis, ele está dizendo que essa pessoa de fato guardou os mandamentos. É o caso mencionado a respeito de Abraão. Deus disse que ele foi um filho obediente. E nesse caso, o sábado estava incluído nos 10 mandamentos. Antes da chegada ao Sinai, o povo de Israel foi abençoado com um alimento especial que ficou conhecido como maná. Há uma estreita relação entre essa bênção do maná e a observância do sábado. Fixemos nossa atenção nesse interessante relato. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo, o maná, se derretia. No 6º dia, sexta-feira, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou. Foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assim, cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções?
vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no sexto dia, ele lhes dará pão para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no sétimo dia. Êxodo 16, 21 a 30. O sábado na lei moral. O quarto mandamento da lei moral é bem objetivo, específico e claro. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, 8 a 11. Vamos considerar agora o sábado em um Novo Testamento. Em seu sermão profético registrado em Mateus 24, Jesus fez aos seus discípulos uma advertência, tendo em vista a destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Mateus 24, 20. Jesus sabia com antecedência que a perseguição contra seus discípulos em Jerusalém os forçaria a deixar a cidade antes da destruição. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos 8, 1. Quando os exércitos romanos chegaram, havia poucos cristãos em Jerusalém. Durante o cerco de Jerusalém, os portões se mantinham fechados todos os dias. Portanto, do ponto de vista de fechamento dos portões, a fuga não seria mais difícil no sábado que em outro qualquer dia da semana. Além disso, Cristo não os teria advertido contra algo que não aconteceria por causa das circunstâncias. E se ele de fato tinha em vista o fechamento dos portões, nossos amigos contrários à guarda do sábado deveriam antes perguntar a si mesmos por que ele não disse: orai para que a vossa fuga não ocorra de noite, quando os portões eram conservados fechados durante os 7 dias da semana. Como os discípulos não sabiam nada a respeito da suposta abolição do sábado, podiam apenas receber a advertência de Jesus como salvaguarda da santidade do dia. Mateus não disse que Jesus tinha um propósito diferente em mente, embora ele, Mateus, escrevesse muitos anos depois da cruz. Os cristãos primitivos eram muito cuidadosos em manter o apoio do povo judeu em toda parte e não os ofendiam em nada. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Atos 21, 20. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 32. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Atos 22, 12 a 13. Se Ananias, como judeu, fosse um transgressor do sábado, não poderia ter um bom testemunho de todos os judeus, seria apedrejado. Os crentes, tanto judeus como gentios, frequentavam os cultos juntos nas sinagogas no sábado. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Atos 15, 21. Paulo passava o sábado fazendo reuniões. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Atos 16, 13. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Atos 17, 2. E todos os sábados disputava na sinagoga, e convencia a judeus e gregos, e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Atos 18, 4 e 11. Certa ocasião, ele continuou as reuniões após o pôr do sol até o amanhecer,
quando teve de partir no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, reunimo-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então, subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Atos 20, 6-11. O dia era contado não de meia-noite a meia-noite, mas de pôr do sol a pôr do sol. A religião cristã primitiva era uma continuação, não uma substituição da religião judaica. De fato, os cristãos judeus, especialmente os crentes entre os fariseus, não tolerariam o menor desvio dos costumes dos nossos pais. Os fariseus convertidos, que ainda eram fariseus, jamais acusaram os apóstolos ou os discípulos de violação do sábado, o que teria sido uma ofensa muito séria, absolutamente intolerável. Se algum dos cristãos primitivos, especialmente entre os líderes, tivesse renunciado ao costume de guardar o sábado, licitamente, todo o livro de Atos estaria cheio de referências a calorosas controvérsias sobre o delito. João, que escreveu o Apocalipse, diz: Achei-me em espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1:10. O único dia que o Senhor chama meu santo dia é o 7º dia da semana. Meu santo dia. Isaías 58:13. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Êxodo 31, 14 e 15. E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2, 27. Não necessitamos errar nessa questão, porque a Bíblia é muito clara. O 7º dia é o sábado do Senhor. Êxodo 20, 10. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, então te deleitarás no Senhor. Isaías 58, 13 e 14. Nosso Senhor confirmou esses versos, quando disse: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Sejamos cuidadosos em não profanar aquilo que é santo ao Senhor. O argumento dos que alegam que o dia do Senhor mencionado por João é o primeiro dia da semana não se baseia em evidência bíblica, mas num pensamento fantasioso. É baseado nos escritos de um pai da igreja que viveu no 2º século depois de Cristo. É verdade que a designação dia do Senhor foi transferida do sábado para o domingo, pouco a pouco, depois da morte dos apóstolos, quando a apostasia profetizada em 2 Tessalonicenses 2, de 3-12, teve início. Mas o novo e espúrio significado adquirido pelo termo em anos posteriores não pode ser atribuído às palavras de João. Jesus resgatou o verdadeiro sentido e significado do sábado perdido pela nação judaica. Dos 35 milagres realizados por Jesus e registrados nos evangelhos, 7 foram realizados no sábado. Suas ações durante o sábado visavam orientar a humanidade para a verdadeira importância desse dia. Cita-se Mateus 24, 20. Aquele que fez o sábado não o aboliu, cravando-o na cruz. O sábado não foi anulado por sua morte. 40 anos depois da crucifixão, devia ainda ser mantido sagrado. Durante 40 anos, deviam os discípulos orar para que sua fuga não caísse no sábado. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Jamais haverá verdadeiro descanso no sábado, sem o Senhor do sábado.
Isaías 58 revela que, especialmente no sábado, nossa vontade deve estar imersa na vontade de Deus, não fazendo nossa própria vontade, não falando nossas próprias palavras, mas manifestando o caráter de Deus em todo o nosso pensamento e ação. Deveríamos considerar que a melhor maneira de observar o sábado, conforme o mandamento, é separando o tempo para levar a família junto à natureza, que revela o poder criador e redentor de Deus. Para santificar o sábado, não é necessário encerrar-nos entre paredes, afastados das belas cenas da natureza e do ar livre e revigorador do céu. Não devemos, em caso algum, permitir que encargos e transações comerciais nos desviem a mente do sábado do Senhor, que Ele santificou. Nem devemos permitir que nossa mente se demore em coisas de caráter mundano. O sábado foi feito para o homem, para lhe ser uma bênção mediante o desviar-lhe a mente do trabalho secular, para a contemplação da bondade e da glória de Deus. É necessário que o povo de Deus se reúna para falar sobre ele, para trocar pensamentos e ideias a respeito das verdades contidas em sua palavra e dedicar uma parte do tempo à devida oração. Esses períodos, porém, mesmo no sábado, não devem ser tornados tediosos por sua extensão e falta de interesse. Numa parte do dia, todos devem ter oportunidade de ficar ao ar livre. Como podem as crianças obter um mais correto conhecimento de Deus e sua mente ser mais impressionada do que passando parte do tempo ao ar livre, não em brincadeiras, mas na companhia dos pais? Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Lucas 13, 15 e 16. Cristo queria ensinar aos discípulos e aos inimigos que o serviço de Deus está acima de tudo. O objetivo da obra de Deus neste mundo é a redenção do homem. Portanto, tudo quanto é necessário que se faça no sábado, no cumprimento dessa obra, está em harmonia com a lei do sábado. Não encontramos uma única declaração bíblica ordenando a guarda do primeiro dia da semana, embora a ressurreição de Cristo na madrugada do primeiro dia da semana seja um fato absolutamente importante. Contudo, outros fatos essenciais relacionados ao plano da redenção ocorreram em outros dias, não fazendo deles um dia de santificação especial. Por exemplo, a morte de Cristo na cruz do Calvário ocorreu na sexta-feira, mas nem por isso Deus transformou a sexta-feira num dia especial de adoração, embora a morte do seu filho, um fator essencial no plano da salvação, haja ocorrido no sexto dia da semana. Através do sábado, Cristo nos revela seu poder, criador e redentor. Ao observarmos a natureza, vemos nela as obras de Deus e o seu poder criador. Esse mesmo poder é revelado na redenção do homem. Portanto, o sábado é um sinal do poder de Cristo para nos fazer santos, e é dado a todos quantos Cristo santifica. Como sinal de seu poder santificador, o sábado é dado a todos quantos, por meio de Cristo, se tornam parte do Israel de Deus. Precisamos considerar também a preparação para o sábado. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. Êxodo 16, 23. Era o dia da preparação e já ia principiar o sábado. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Lucas 23, 54 e 56. Durante toda a semana, nos cumpre ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como objeto de lei. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Quando o sábado é desta forma lembrado,
As coisas temporais não influirão sobre o exercício espiritual de modo a prejudicá-lo. Nenhum serviço atinente aos 6 dias de trabalho será deixado para o sábado. Embora a preparação para o sábado deva prosseguir durante toda a semana, a sexta-feira é o dia por excelência da preparação. Na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tende o cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer. Escovai os sapatos e tomai vosso banho. É possível deixar tudo preparado se tomar isto como regra. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer o alimento, nem em divertimentos ou quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, ponde de parte todo o trabalho secular e fazer desaparecer os jornais profanos. Explicai aos filhos esse vosso procedimento e induzi-os a ajudarem na preparação, a fim de observar o sábado segundo o mandamento. O sábado, 7º dia, comemora 2 grandes atos do poder e do amor de Deus, a criação e a redenção. É interessante observar que a obra criadora de Deus terminou no 6º dia da semana. Deus trabalhou na obra criadora durante 6 dias da semana e descansou no sábado, 7º dia. Parece coincidência, mas não é. A obra redentora de Cristo terminou na sexta-feira, às 3 horas da tarde, quando o Filho de Deus bradou com poderosa voz: está consumado. Durante as horas sagradas do sábado, Jesus descansou na sepultura. E os seus discípulos, apesar da sombra que pairava sobre ele devido à falta de compreensão das profecias e pela ausência do querido Salvador, também descansaram no sábado, conforme o mandamento. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Lucas 23, 56. E em a nova terra, restaurada e purificada de todo vestígio do pecado, o sábado continuará como sinal comemorativo do poder criador e redentor de Deus. E assim, cada mês, a lua nova, e cada semana, aos sábados, todos virão prostrar-se diante de mim, diz o Senhor. Isaías 66, 23. Nossos ouvintes têm observado, mediante evidências bíblicas, o sábado foi estabelecido na criação, foi confirmado no plano da redenção e estará vigorando por toda a eternidade como sinal criador e redentor do poder de Deus. E desejamos que os nossos ouvintes participem desta bênção do sábado, quando podemos desfrutar um descanso físico, um descanso mental e um descanso espiritual. Que Deus o abençoe ricamente. Santo dia que o Senhor lá no Éden ordenou, Ele o deu como sinal do poder que nos criou. Santo sábado de paz, é bendito do Senhor, sempre o sábado será monumento ao seu amor. É teu sábado, Senhor, dia de adoração. Nele damos-te louvor, com Jesus em comunhão. Santo sábado de paz, é bendito do Senhor, sempre o sábado será monumento ao seu amor. Na próxima aula falaremos de outra lei, a qual também tem sábados. Que lei é esta? Quantos e quais sábados ela tem? Ainda está em vigor? Sobre estas e outras perguntas semelhantes estaremos abordando. Espero que continue estudando conosco. Até lá!